Olá pessoal, no vídeo de hoje conversaremos sobre Um Pouco de Ar, por Favor, escrito por George Orwell. Esse livro ele foi lançado recentemente pela editora Nova Fronteira e ele foi traduzido por Regina Lira e conta com um prefácio de Júlio Pompeu. E essa edição ela está bem caprichada, capa dura, a fonte também é bem confortável, me agradou bastante ler nessa edição. E essa obra ela foi lançada pela primeira vez em 1939, então teve seu lançamento antes da Revolução dos Bichos e também de 1984. O livro ele é dividido em 4 partes e a história ela é contada aqui pra gente em primeira pessoa e o narrador é George Bowling. Então aqui nós vamos acompanhar a vida desse protagonista. Ele é vendedor de seguros, tem 45 anos, casado com Hilda, que tem 39 anos. Ele tem 2 filhos com ela e moram no subúrbio de Londres. Só que ele anda muito insatisfeito e muito desgostoso com sua vida, com seu casamento. Ele também lamenta as mudanças que estão acontecendo no seu corpo por conta do passar dos anos e também do avanço da idade. E George ele decide escapar dessa sua triste realidade e de todas essas situações da sua vida cotidiana, que o aprisiona, que o sufoca, ele se sente sufocado. Então ele resolve fazer isso resgatando suas lembranças da época de sua infância e também da sua juventude, que era uma época que ele fala aqui pra gente que não era perfeita, mas ainda assim ele era mais feliz. E essa tentativa de escapar, ela não fica apenas no resgate da sua memória. Num dia de folga do trabalho, ele decide tirar uma semana para visitar a sua cidade natal, tentar recuperar aqueles tempos idílicos da sua infância e também da sua juventude, mas ele decide não contar para ninguém sobre isso. Ele inventa uma desculpa para sua esposa e acaba embarcando nessa viagem até o lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu. Eu acredito que esse seja também o sentido para o título do livro. Ele se sente sufocado e resolve sair e buscar esse refresco no seu passado, esse fôlego no seu passado. E aqui tem uma parte que fala sobre isso, que diz assim: a mera ideia de voltar a Lower Binfield já me fizera bem. Você sabe a sensação que tive? Um pouco de ar para respirar. Como as grandes tartarugas marinhas que vêm à tona nadando, põe o nariz de fora e enche os pulmões com uma grande talagada antes de afundarem de novo entre as algas e os polvos. Estamos todos sufocando no fundo de uma lixeira, mas descobri como subir à superfície. Então esse aqui é um livro que vai abordar, dentre outros assuntos, temas como a nostalgia, a memória. Nós temos aqui uma longa parte com essa evocação das memórias do protagonista, narrando aqui pra gente essa viagem ao passado, revelando sua história de vida, suas experiências, desilusões. E o romance aqui ele acaba tendo um tom bem sombrio e pessimista acerca desses aspectos da vida humana. E conforme conhecemos sua história de vida, nós observamos que seus sonhos, tudo aquilo que ele almejava para sua vida quando ele era jovem, tudo isso foi sufocado pela rotina do trabalho, pelo casamento conturbado, tinha muita briga. E um outro ponto que eu achei interessante aqui na obra é que a gente acaba entrando na mente de George Bowling e ele revela suas insatisfações, que também estavam relacionadas com uma época social e política bem difícil aqui. Então, ele faz reflexões, por exemplo, da vida miserável dos proletariados. O narrador aqui também, ele vai alertar para a chegada de tempos sombrios. Ele acaba fazendo uma previsão da chegada da Segunda Guerra Mundial, que era iminente, a qualquer momento ela seria deflagrada. Então, esse terror da guerra, ele pairava a mente de George. E tem uma parte que diz o seguinte: a guerra está chegando e haverá um bocado de cerâmica quebrada e casinhas dilaceradas como caixas de papelão rasgadas e as vísceras do auxiliar de escritório espalhadas sobre o piano que ele está pagando em prestações a perder de vista. As bombas, as filas para comprar comida, os cacetetes de borracha, o arame farpado, as camisas coloridas, as metralhadoras cuspindo das janelas de quartos. Tudo vai acontecer, não há escapatória. Pode lutar contra isso se quiser ou olhar para outro lado e fingir não perceber. Mas não tem saída. Simplesmente é algo que vai acontecer. Todo mundo está no mesmo barco, os maus tempos se aproximam. Bem tenso, a escrita assim é bem forte. Bom, o livro começa com George Bowling num dia de folga de trabalho.
Ele estava indo para o dentista colocar prótese e ele vê um cartaz que lembra a época da igreja dominical, né, quando ele era criança. E isso acaba despertando nele, né, acaba despertando em sua memória sensações nostálgicas da época da sua infância. Ele momentaneamente se lembra de um mundo que era completamente diferente daquele que ele vivia na atualidade. E ao mesmo tempo que ele lembra da sua infância, a sua mente ela também é tomada por pensamentos sombrios sobre a guerra. Então ele visualiza cenas, né, de cidades sendo bombardeadas, destruídas. Ele comenta que a guerra ela é o fim de todas as coisas. Então são pensamentos que tocam bastante o leitor, né? Ele acaba visualizando todo esse cenário e descrevendo pra gente. Então nós somos transportados para o seu passado e George ele segue contando pra gente sobre seus pais, a personalidade de cada um deles, os hábitos, a rotina em família. Então a mãe ela era responsável pelas tarefas da casa, pela criação dos filhos, que era mais rígida. O pai dele era um comerciante que acabou entrando em falência por conta da industrialização. Ele também conta como foi a convivência com seu irmão na época da infância e qual foi o destino dele. Narra pra gente aqui sobre suas grandes paixões, que era a pesca e a leitura. Então aqui ele faz muitas referências literárias e conta sobre essas suas experiências com a leitura. E a história continua para além da sua infância. Em determinado momento aqui na narrativa, o pai do George ele está passando por uma grande crise financeira, o comércio dele está à beira da falência, e o pai comenta com o filho que tirou ele da escola, que agora ele e o irmão precisariam trabalhar para poder garantir o próprio sustento, porque o pai dele ele já não tinha mais condição de fazer isso. E assim George ele vai trabalhar numa mercearia, ele conhece uma moça muito bonita, a Elsie, com quem teve a sua primeira experiência amorosa, e nessa época também eclode a Primeira Guerra Mundial, ele acaba se alistando e vai para a guerra. E ele vai lutar na guerra chegando a oficial. Eu achei essa parte bem interessante porque George ele faz esse resgate em sua memória e também ele se questiona por que ele se alistou para a guerra e acaba vendo que foi por idealismo, né, para defender a pátria e também por farra. Enfim, ele vai contar aqui pra gente essa época da guerra, que ele estava lutando na guerra, o tempo passa, a guerra acaba e ele acaba procurando outro emprego, né, numa seguradora, que é o mesmo emprego que ele está até aquele momento, ele está há 18 anos trabalhando como vendedor de seguros. E ele conta aqui pra gente o momento que ele conhece a sua esposa. E aí ele vai narrar sobre o fracasso do seu casamento, que foi desde o início. Logo no começo ele percebe que não gosta da sua esposa e ele já está casado já há 15 anos. Então ele fala que na época ela era uma jovem muito bonita, que pertencia a uma família de classe média empobrecida, mas que logo que se casou ela foi perdendo a vitalidade. Então ele vai falar bastante aqui sobre sua esposa, sobre seu casamento. Agora, a parte que eu achei também muito interessante no livro é que ele resolve sair de férias por uma semana do trabalho e decide viajar para o lugar onde ele cresceu. Ele não avisa nada para ninguém sobre sua viagem, ele inventa para a esposa que iria para um outro lugar e quando ele chega na sua cidade natal, ele acaba se decepcionando porque ele vê que ali tudo mudou. O passado que ele esperava encontrar não estava mais ali, então ele percebe que certos lugares, né, do passado eles não voltam mais, nada ali era como antes. A cidade se transformou, o número de habitantes também aumentou, então ele não conhecia mais a maioria daquelas pessoas que estavam morando naquele lugar, né, que era tão familiar para ele. Então a casa da sua infância também foi transformada, a casa onde ele morou, a loja onde o pai trabalhava, tudo ali mudou. O lugar, né, onde ele pescava, a pescaria era sua paixão, foi transformado em um depósito de lixo, porque antes era um lugar calmo, tranquilo, quase ninguém frequentava aquele lugar. E quando ele chega para poder pescar e para lembrar da época da sua infância, ele fica em choque com a quantidade de pessoas, com a quantidade de carros, de comércios ali na orla. Então ele vê que assim como certos lugares eles mudam, isso também acontece com as pessoas e também com os sentimentos. Ele acaba encontrando a ex-namorada e ele ficou decepcionado com o que o tempo e a idade fez com ela, desconfigurando a imagem que ele tinha dela em suas lembranças, né, quando ela ainda era jovem. Ou seja, nada era como antes, o passado ele não pôde ser recuperado, não existe mais. E essa tentativa de recuperar o fôlego acaba não funcionando porque ele não encontrou aquilo que ele esperava, aquilo que ele queria. Então não adiantou revisitar o lugar onde ele cresceu, porque aquele lugar que ele tinha na sua memória, nas suas lembranças, não existia mais. E aí ele acaba retornando para casa, para sua realidade, tendo que se conformar com ela. Então assim, eu achei um livro incrível com relação aos temas abordados aqui. Mas em alguns momentos eu achei a leitura bem cansativa, principalmente nas partes que ele vai descrevendo, né, essas memórias
da época da sua infância. O momento ali também da pesca, o ritmo da leitura ali acabou diminuindo. E acabou que eu que precisei de mais fôlego para poder atravessar essas partes. Fora isso, a leitura ela é sensacional. E quem gosta do autor e dessas temáticas, deixo aqui minhas recomendações. Então é isso, vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de vocês e até o próximo vídeo.